Paz, Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 5 da Revista dos Jovens, a realidade bíblica da santificação cristã. O trimestre é o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras, revista comentada pelo pastor Alexandre Coelho. Dando prosseguimento, então, a essas doutrinas que estamos revisitando, e que compõem a nossa fé, hoje estaremos estudando sobre a santificação. O texto principal diz: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Hebreus 10:10. O resumo da lição diz: a santificação não somente é possível, mas também esperada por Deus em nossa vida. Então não é algo impossível, é algo que não teríamos como viver. Um padrão que Deus requer de nós e Ele nos auxilia, através do Espírito Santo que habita em nós e nós somos seu templo, louvado seja o nome do Senhor. Então não é impossível, é algo que o Senhor requer, porque Ele é santo. E a Bíblia diz, em Hebreus 12:14, segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Os objetivos são enfatizar a santidade de Deus, conscientizar de que a santificação é um processo e compreender o que é a santidade na prática. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai ver que santidade não quer dizer que somos perfeitos, mas somos separados e o Espírito Santo tem operado em nossas vidas para nos tornar cada dia mais santos, até chegar ao momento glorioso que seremos transformados, em que a santificação então estará completa. Aí não teremos mais o corpo do pecado, mas sim um corpo glorioso transformado para irmos morar no céu e para fazermos parte daqueles que serão arrebatados. Glórias a Deus. Tantos que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados. Então ali é o momento pleno da nossa santificação, que inicia, como veremos aqui na lição, no momento que aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem morar em nós e a partir dali já somos santificados de forma posicional, e as outras etapas também estaremos estudando durante a lição. Texto bíblico se encontra em 1 Pedro 1:13-20, que diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as consciências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Louvado seja Deus. Se os sangues dos animais no Antigo Testamento já simbolizavam esse ato de santificação, quanto mais o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o Senhor. Então, nós fomos comprados com um preço alto, um preço caro. Glórias a Deus. E precisamos ser santos, porque o nosso Pai é santo. Glórias a Deus. Nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. A introdução diz: a santidade, característica moral e prática da fé cristã, é um dos ensinos mais presentes na Escritura. Para o homem dos nossos dias, a santidade é representada por pessoas de um grupo tidas por retrógradas, atrasadas e que estão desconectadas com os costumes e regras deste mundo. A verdade é que a santidade é desprezível para o mundo, pois ela faz parte do caráter de Deus. E para ele, a santidade é necessária para os que o seguem. Falar em santidade em determinados meios, seremos taxados como retrógrados, fundamentalistas, mas a Bíblia diz que é um requisito, para andarmos com Deus e para um dia morarmos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E as Escrituras, elas sempre insistem nesse ponto. Glórias a Deus. Nós precisamos ter uma forma de conduta neste mundo diferenciada, porque fomos comprados, fomos salvos, fomos santificados. E ser santo, em primeira instância, significa separados. Então há uma diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Embora o mundo não queira aceitar isso e nos taxe, então, de retrógrados, atrasados, isso se dá
por causa da maneira que eles querem continuar vivendo. Então é algo que confronta a vida em pecado. Então a vida em santidade é oposta à vida em pecado. E a gente sabe que a pós-modernidade traz, né, sempre esses valores distorcidos para o homem, né? O hedonismo, a busca pelo prazer, pensamentos progressistas que querem atualizar a Bíblia para poderem adequar às suas vãs maneiras de viver. Mas a Bíblia diz que nós fomos resgatados dessa vã maneira de viver. Então por isso que nós estamos do mundo, mas não somos do mundo. Porque Jesus nos deu a sua palavra, o mundo nos odeia. Nós sabemos que não é fácil viver uma vida em santidade, mas não é impossível e é requerida por Deus, e o Espírito Santo é o nosso paráclito que está nos ajudando nesse processo. Primeiro tópico, a santidade de Deus. Primeiro subtópico, Deus é santo. O primeiro motivo pelo qual os cristãos ensinam e buscam a santidade é porque Deus é santo. Diferentemente do que o mundo pensa, a santidade divina é descrita como algo lindo e admirável. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Salmo 96, 9. Observe que a beleza do culto para os hebreus estava na santidade do Todo-Poderoso, e não em quaisquer outros elementos que pudessem desviar a perspectiva de uma adoração a um Deus santo. Por meio da santidade, o mundo pode ver a glória do Senhor em nós. Então, embora o mundo não trague, não consiga tragar essa ideia da santidade, a Bíblia então nos revela que é bela, adorar a Deus na beleza da sua santidade. E como o comentarista cita, o culto hebreu, tinha toda essa característica fundamental que era a santidade. Tinha a pureza, tinham que se santificar, se purificar, inclusive o próprio sacerdote que ia para servir de mediador entre o povo e Deus, ele primeiro tinha que santificar, tinha que se lavar, tinha que aspergir o sangue. E havia também a figura do impuro, aquele que se contaminava e não podia participar da adoração. Então a gente percebe que desde o Antigo Testamento Deus já vem se revelando de forma progressiva de que na presença dele nós temos que ser santos. Embora hoje muitos estão nas igrejas adorando, cantando e vivendo uma vida de pecado, mas esse culto Deus não aceita. Esse culto Deus não recebe, como acontecia também no Antigo Testamento. Quando a gente lê o livro de Amós, a Bíblia diz que Deus já não suportava mais os sacrifícios, os holocaustos daquele povo, e nem sequer o estrépito dos louvores, dos instrumentos que entoavam ali cântico de adoração. Então, Deus sabe se o adorador é um verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. O primeiro passo é nos santificar. Como somos falhos e somos pecadores, não podemos comparecer diante de Deus sem antes pedir perdão, pedir a sua graça, se arrepender do nosso pecado, aleluia, para oferecer a Ele um sacrifício agradável, um sacrifício aceitável, como diz em Romanos, apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santos e agradáveis a Deus. Que nós possamos entender isso, e essa tipologia do Antigo Testamento possa ser vivida por nós de forma espiritual, com a vida santa. Jesus nos santifica, nos purifica, nos limpa de todo pecado. Nós precisamos permanecer assim. Somos pecadores, mas João disse, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, corra, tem um advogado, que é Cristo. Então, temos em todo o tempo a oportunidade de lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro e comparecer diante do Senhor em santidade. Glórias a Deus. O mundo, como já falamos, para Ele é intragável, mas essa beleza da santidade de Deus usufruiremos durante toda a eternidade, se perseverarmos até o fim. Glórias a Deus. Segundo subtópico, o Senhor Jesus é santo. Jesus é descrito como estando bastante tempo cercado de pessoas pecadoras, mas sem ser afetado pelos pecados dela. Ele foi oferecido como um cordeiro imaculado, sem pecado, e até o inimigo reconheceu a santidade de Jesus. Ao chegar em Cafarnaum, deparando-se com um homem endemoniado, antes de libertá-lo, Jesus ouviu o reconhecimento de sua santidade. Bem seis que és o Santo de Deus. O próprio Senhor Jesus falou sobre a sua santificação. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então Jesus é santo, nos santifica, que na oração sacerdotal em João 17, ele intercede por nós, inclusive nesse aspecto, o aspecto da unidade, da santidade, e de que
né, nós estaríamos o representando aqui no mundo. Glórias a Deus. Mas Jesus é reconhecido, como vimos aqui, até o demônio citou isso, né, que ele é o santo de Deus. Aleluia. E embora Jesus comendo, né, na casa dos pecadores, como era sempre criticado, né, ou deixando que alguém tocasse nele, uma pecadora, como também alguns de forma hipócrita queriam acusar Jesus, mas Jesus, no meio dos pecadores, ele não pecou. Ele foi o sacrifício perfeito, aleluia, o Cordeiro Imaculado. Então ele chegou na cruz sem pecar. Em tudo ele foi tentado, mas não pecou, demonstrando-nos que podemos também viver uma vida de santidade. Aleluia. E Jesus também nos ensinou a dependência que nós temos do Espírito Santo, né, conforme as epístolas também vai orientar que precisamos andar no Espírito. Paulo em Romanos 8 diz, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E por último, né, o terceiro subtópico, o Espírito é santo. O Espírito que Deus deixou para nos guiar na ausência temporária do Senhor Jesus Cristo é chamado de Espírito Santo. Esse nome já nos mostra que ele é o Consolador, o que se manifesta na igreja por meio de sua presença e seus dons, e que atua neste mundo para convencer os pecadores e santificar aqueles que receberam a Jesus. Dessa forma, ele cumpre em nós a profecia de Ezequiel 36, 26, 27, que diz, eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Somente pela atuação do Santo Espírito conseguimos praticar a santidade em nossa vida. Então, é claro, de forma natural, né? Que é nascido da carne é carne, como Jesus disse a Nicodemos. Mas que é nascido do Espírito, né? Esse sim pode viver, aleluia, de forma regenerada, de forma santa. Glórias a Deus, é Ele que processa toda a condição para nos tornarmos santos. Louvado seja o Senhor. Desde o momento que cremos e aceitamos Jesus, nos arrependemos do nosso pecado, o Espírito Santo, então, Ele nos torna santo, como veremos aqui nos outros tópicos. E o segundo tópico fala a santificação como um processo, né? Então é algo gradual. Tem etapas, né? A gente vai fazer essa classificação de maneira didática. Quando se fala a respeito de santificação como um processo, tem-se em mente três aspectos distintos que veremos nos subtópicos abaixo. Primeiro, então, a santificação posicional. Essa perspectiva de santificação nos leva a entender que todos aqueles que foram salvos em Cristo são santos. Ainda que passem por tribulações e nem sempre demonstrem a perfeição, são chamados de santos. Por que santos? É posicional. Nós saímos de uma posição, fomos colocados em outra. Deus nos tirou do lago de lama, firmou nossos pés sobre a rocha. E agora fazemos parte da eclésia, da igreja, que é chamados para fora. Então, todos esses aspectos demonstram a nossa separação, a nossa posição nova diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora pertencemos a Deus. Como lemos aqui, não somos perfeitos, mas já somos santos. Né? Paulo chama de santos aquela igreja que estava toda irregular, né? A igreja de Corinto. Tive muitos problemas, mas mesmo assim Paulo dizendo, vocês sois santos, são separados, tinham que viver agora como santos. É o que fala aqui no próximo parágrafo. Quando Paulo escreveu aos crentes de Corinto, ele os cumprimentou da seguinte maneira, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, a partir do momento que creram em Jesus, aceitaram a Cristo, já posicionalmente se tornaram santos. Né? Então, temos essa santificação que é no primeiro estágio, chamada de posicional. Lendo a carta de Paulo, percebemos que aqueles crentes estavam longe da perfeição espiritual. Eles tinham dificuldade em assuntos relacionados à união, uso da justiça nos tribunais, tolerância com problemas sexuais e administração dos dons espirituais. Se olharmos o que Paulo escreveu após essa saudação, teremos dificuldade para entender como aquele grupo de crentes poderia ser chamado de santo, mas Deus os via assim. Creio em Jesus, se arrependeu dos seus pecados, o Espírito Santo já faz morada, já somos templo e habitação, já somos propriedade peculiar de Deus, ou seja, santos separados.
Glórias a Deus. Agora o Espírito Santo vai continuar trabalhando de forma gradual em nossa vida, se nós dermos lugar, andarmos nele para vivermos em santidade. Notemos que o fato de não sermos perfeitos não nos isenta de andar em santidade, pois é preciso continuamente uma mudança de vida. Paulo, após mencionar várias práticas pecaminosas antigas dos Coríntios, diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Então, Paulo elenca ali, exorta aquela igreja, mas mesmo assim confirma, que eles haviam crido, eles haviam sido lavados, santificados, justificados pelo Espírito Santo e careciam então de viver em santidade. Sede santo, porque eu sou santo, como lemos aqui no texto bíblico em Pedro. E o verso 15 ainda diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Glórias a Deus. Então, o Espírito Santo, a partir do momento que damos lugar, ouvimos a sua voz, obedecemos, aleluia, não andamos segundo a carne, certamente essa obra será feita em nossas vidas. E o segundo subtópico, então, a santificação progressiva. Então, isso vai durar em todo o tempo em que estamos aqui na Terra. Glórias a Deus. Somos chamados por Deus para seguir em frente na caminhada cristã, nunca para retroceder. A cada ocasião em que o servo de Deus resiste ao pecado, ele não somente glorifica a Deus em suas ações, mas também cresce em santidade. Esse crescimento nos leva a ser mais parecidos com Cristo. Provérbios 4:18, que vai dizer: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Louvado seja Deus. Então, quanto mais nos esforçamos e, aleluia, fugimos do inimigo, da tentação, resistimos ao diabo, ele pode de nós e nós vamos crescendo na graça, no conhecimento e no espírito, em santificação. É certo que da parte humana, no que nos cabe, a progressão na santificação envolve a ação do indivíduo, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses 4:3. Então, nosso livre-arbítrio também, aleluia, nos responsabiliza, por esse processo. O Espírito Santo nos ajuda, é claro, sem ele a gente não consegue, mas nós temos que decidir, andar no Espírito ou na carne, se abster, ou pecar, como diz aqui nesse texto de Tessalonicenses, que podemos perceber com um trabalho conjunto entre a vontade de Deus e a ação humana. A vontade divina é que guardemos o nosso corpo de qualquer contaminação que advenha de um ato sexual desaprovado por Deus. A prostituição era e ainda é um mal que faz com que a sexualidade se torne corrompida e leve seus praticantes ao inferno. Inclusive a Bíblia diz que nós devemos até fugir. O pecado que a gente tem que fugir da prostituição. Glórias a Deus. Então é uma ação conjunta. O Espírito Santo nos constrange, nos mostra o caminho, mas nós devemos responder positivamente, obedecer ao que o Espírito Santo de Deus nos direciona e fugir até da aparência do mal. Terceiro subtópico, a santificação perfeita ao final. Então, 3 partes, posicional, a progressiva, posicional quando a gente aceita Cristo, a progressiva enquanto estamos na caminhada, dele, que aceitamos a Cristo até o momento que seremos transformados. E agora vamos falar dessa última etapa, santificação perfeita final. Neste mundo teremos de lidar sempre com os conflitos que podem nos levar ao pecado, mas quando formos glorificados, quando nosso corpo for transformado, quando estivermos para sempre com o Senhor, não nos preocuparemos mais com os desafios com que passamos neste mundo, a fim de não pecar. Não pecaremos mais, nem estaremos sujeitos à morte e estaremos no estado de santificação perfeita com Deus. Então, quando recebemos no corpo, quando formos transformados em corpo glorioso, o que é corruptível se revestir em corruptibilidade, isso se dará no momento que Jesus voltar para levar a sua igreja, glórias a Deus. Estaremos livres da tentação, estaremos livres também da nossa natureza pecaminosa, glórias a Deus. Ou seja, chegaremos então ao estágio de santificação perfeita. Os metodistas eles têm uma crença de que há aquela questão da primeira bênção, segunda bênção, terceira bênção. Então,
Eles acreditam que essa segunda bênção, né, a primeira bênção da salvação, a segunda bênção seria um estágio de santificação que o crente não peca mais. Mas é equivocado, né, esse pensamento. Porque enquanto a gente está na Terra, não tem como ser perfeito a ponto de não pecar mais. Somos tentados, somos falhos, ainda estamos na natureza pecaminosa, né? Só quando formos transformados realmente que, aleluia, não estaremos mais sob risco de pecar, né? E eternamente, glórias a Deus. Mas aqui na Terra não tem como chegar nesse estágio do crente chegar a uma perfeição, porque não vai mais pecar, né? Enquanto estamos aqui, somos falhos, necessitados do Espírito Santo, necessitados do sangue de Jesus. Aleluia. Mas vai chegar um momento, aí sim, que estaremos livres de pecar. Aleluia, pois teremos um corpo transformado, um corpo glorioso semelhante ao de Cristo. Terceiro tópico, a santidade na prática. Primeiro subtópico, a santidade na vida diária. Essa santificação progressiva também tem até esse nome, né? Pode ser chamado também de santidade prática. Mas vamos ver aqui a aplicação, então, dessa doutrina em nossas vidas. Diante da realidade de que servimos a um Deus santo e o representamos nessa terra, é preciso que externemos a santidade em que o Espírito Santo nos ajuda a crescer. Portanto, como filhos de Deus, devemos ser presentes onde Ele nos enviar e ali refletir a sua glória. O desejo do Senhor é que sejamos santos, interagindo com o ambiente que nos cerca. Afinal, somos o sal e a luz da terra, né? Então, nós temos essa responsabilidade de sermos santos para glorificar a Deus. Como vimos no tópico anterior, quando nós resistimos a um pecado, a gente está glorificando a Deus. Lembra de José, né? José, ele foi tentado ali, a esposa de Potifar quis seduzi-lo, né? E quis obrigá-lo, inclusive, mas ele escapa, né? Então, embora ele sofreu ali perseguição e foi injustiçado, mas ele glorificou a Deus, né? Ele foi fiel e depois Deus o honrou. Glórias a Deus. Então, podemos manifestar a santidade em nossa vida cotidiana, principalmente no ambiente acadêmico e profissional. Saiba que, se Deus permitiu você estudar ou trabalhar, é seu dever glorificar a Ele com o seu testemunho, com o seu intelecto e trabalho. A gente viu que o mundo não consegue tragar a ideia de santidade. Então, se o jovem está em um ambiente cercado, né, dessa oposição toda, cabe a ele continuar sendo um representante de Deus naquele lugar e glorificando a Deus, vivendo de forma santa. Ainda que seja taxado como retrógrado, como fundamentalista, como religioso, né, ele tem a obrigação de estar ali fazendo a sua parte, sendo sal e luz, né? Não deixar se moldar pela sociedade ou por aquele ambiente que ele está. É difícil, mas, como já falamos, nós temos o auxílio do Espírito Santo. Basta termos compromisso com Deus, aleluia, e convicção naquilo que cremos, né? Se sentir fraco, né, vá tomar vitamina, né? Vá ler a Bíblia, vá orar, glórias a Deus, para que Deus te livre, né, numa terra hostil, num lugar hostil, de toda a tentação do maligno. Faça como Daniel e os seus amigos, né? Decidiram não se contaminar. Longe da pátria, sem os pais ver, sem os amigos, professores não estavam vendo ali o que estavam fazendo, mas eles decidiram ser fiéis às suas convicções. E com isso, né, também glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus já deu oportunidade do jovem estar ali naquele ambiente estudando, se formando. Aleluia, que não sejamos ingratos, pois o sacrifício dos pais, né, e toda a oração que nos levou até ali deve ser também motivo, né, para que possamos continuar fiéis a Deus. Seja um aluno aplicado e um profissional excelente. É possível também manifestar a santidade em nossa família, em nosso lar, se ignoramos nossos entes queridos, contemplando somente as limitações que ele tem, deixamos de santificar a Deus dentro de casa, de honrar os pais e de ser posteriormente referência para os nossos filhos. É preciso ser forte, é preciso ser santo, é preciso resistir ao maligno, ele fugirá de nós e podemos então ser modelo, né, para a nossa família, inclusive futuramente para os filhos dos jovens, aleluia, também serem referência e não serem
aqueles que andam conforme a maré, né? Ou seja, está em Roma, haja como os romanos, como diz o ditado. Não, continue crente, ainda que tenha que parar no Coliseu ou na boca do leão. Devemos experimentar a santidade em todas as áreas de nossa vida, e inclusive no namoro. Se eu entendo que meu corpo é templo do Espírito Santo, não posso conviver com a ideia de meu corpo, minhas regras, pois isto desagrada ao Senhor. O namoro é um tempo de conhecimento, não da prática sexual, entre um homem e uma mulher, para que se casem depois com a bênção de Deus. Então, como falamos, felizmente muitos vivem de qualquer jeito, o namorado ou a namorada, como o mundo age, né, como o mundo faz, né, de forma libertina, de forma praticando, né, inclusive até o sexo antes do casamento, e acabam depois indo apresentar um culto a Deus, que não é um culto santo. Né? E, infelizmente, o mundo traz uma cultura, né, desse tipo, em que os jovens, né, têm que buscar primeiro satisfazer as suas vontades. Como o comentarista citou essa frase aqui, meu corpo, minhas regras, ou seja, ninguém manda, e eles que têm que agir conforme os seus ímpetos, né, a sua concupiscência. Mas a Bíblia nos deixa claro que um abismo chama o outro. Tudo que plantar vai colher. Em vez de casar debaixo da bênção, vai casar às vezes de forma atropelada, né? A moça engravida, então tudo isso a gente vê que realmente foge do padrão bíblico de um crente santo. E um culto, né, não pode ser oferecido de forma hipócrita, pois a pessoa vive no pecado e quer ainda adorar a Deus. Que Deus tenha misericórdia e que cada jovem saiba esperar e entrar pela porta da santidade. Isso vai angariar bênçãos espirituais para ele, para a namorada e para a futura família. Certamente Deus vai continuar guardando e abençoando. Então a santidade é exigida, né? Não é algo que a gente é opcional. Para andar com Deus tem que ser santo. Lembre-se de que a santidade de Deus em nós deve ser vista em nossas ações. Isso significa a nossa forma de vestir, falar, trabalhar e conviver com outras pessoas. Santos de Deus não se portam de forma vergonhosa no trabalho ou no ambiente de estudos ou familiar. Interessante que o Salmo 1 diz, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Louvado seja o nome do Senhor. Então não anda no conselho, não se detém no caminho e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, em toda maneira de viver, lembrando mais uma vez o texto bíblico em Pedro, né? No verso 15 que já lemos. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não é só na igreja, em todo lugar. Glórias a Deus. Pessoas santas têm uma linguagem que inspira os ouvintes a pensar nas coisas de Deus. Quem é guiado pelo Espírito não se envolve em negócios reprováveis, se mantém fiel em qualquer ambiente, mesmo que ninguém esteja olhando, pois esses são traços do caráter de quem vai para o céu. A santidade é percebida na fidelidade entre os cônjuges e na nossa forma de lidar com o dinheiro. Como se percebe, a santificação é vista pelas pessoas que nos cercam, e Deus assim planejou para que vissem a glória dele em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê, né, conforme o título do tópico, né, que a santidade é prática. Não é algo teórico, não é algo que eu vou dizer, não, eu sou santo, ou simplesmente na igreja adorando ao Senhor, aleluia, de forma às vezes, né, fingida, né, ou hipócrita. Não, é algo que eu tenho que realmente exercer e as pessoas têm que olhar, têm que ver essa diferença na minha vida. Nosso alvo é o céu. Nosso alvo não é ficar rico aqui na terra, não é se formar na faculdade. O alvo primário, a nossa prioridade é ir para o céu. Qualquer outra coisa que a gente planeje, projete, é tudo salutar, desde que eu faça também para a glória de Deus. Tudo que eu venha fazer, seja para a glória de Deus, ou seja, que eu viva no padrão bíblico de santidade, que é o tema, né, do nosso trimestre, né? Padrão bíblico para uma vida cristã, que é caminhando segundo os ensinos da Sagrada Escritura. Então, esse padrão, ele tem que ser vivido na prática. Louvado seja Deus. E o segundo subtópico, somos santificados pela palavra. O Senhor Jesus sabia da importância da santificação e também do preço que se paga para que o crente tenha uma vida de santidade. Por isso ele orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. João 17:17. O Senhor nos mostra que o tempo dedicado à leitura
tem uma enorme influência na nossa vida espiritual, especificamente para a santidade. À medida que nos dedicamos à leitura, à meditação e ao estudo da palavra, entendemos melhor o caminho de Deus para a nossa santificação. Salmo 119:11. Quando a palavra ocupa espaço em nossa mente, temos menos tempo para focar nas coisas desse mundo. Glórias a Deus, né? Como eu falei, está fraco, vá tomar vitamina, vá, aleluia, ler a palavra, vá orar, vá jejuar. Louvado seja o nome do Senhor, certamente o Espírito vai te ajudar. Seremos fortes, como disse João, né? Jovem, vos escrevo porque sois forte e já venceste o maligno. E o Salmo 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Louvado seja Deus. E o terceiro subtópico, a santidade nos conduz para o céu. Né? É o alvo. Glórias a Deus. Já falei, o alvo aqui não é construir uma casa, uma carreira, né? A gente faz tudo isso. Enquanto estamos aqui como peregrino, a gente vai planejando, vai construindo, vai formando família, tudo isso. Mas o alvo, primeiro, é ir morar no céu. E, se possível, levar toda a nossa casa, né? Como disse Paulo ali, o carcereiro, né? Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa. É um desafio, né? Mas nós precisamos ter esse alvo e nos esforçar, aleluia, inclusive com a nossa família. Há quem veja a santidade como uma condição moral que serve somente para nos atrapalhar de ter uma vida de prazeres e realizações mundanas. Mas se pensarmos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nos lembraremos de que existe em nós uma consciência que nos diz o que fazemos de certo ou errado. E com esse juízo, um sentimento de alegria ocupa, com a sensação de que chegaremos em algum lugar. Se cremos na vida eterna, devemos também crer que um dia estaremos diante de Deus para ouvir. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21. Precisamos nos acostumar com a santidade como um elemento que nos levará para a glória, e sem o qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Enquanto a santidade nos dá, essa alegria, esse prazer de estar em comunhão com Deus, caminhando para um destino correto, um destino certo. Aleluia, que Jesus nos comprou ali na cruz. Uma vida de pecado, como vimos aqui, nós já temos uma consciência que vai nos acusar e vai nos frustrar, vai nos fazer ter esse grande peso de quando ofendemos a santidade de Deus. O mundo está com a sua consciência cauterizada, mas o crente ele já tem essa consciência renovada, o Espírito Santo já está atuando nela. Glórias a Deus. Então, ainda que pecamos, a Bíblia diz que o justo pode até cair, mas só não o deixará prostrado. Podemos, aleluia, pedir a ajuda de Deus, nos arrepender do nosso pecado e voltar a nos santificar. Deus não queria fazer assim com Israel, dizendo da mesma forma como ele fazia com aquele vaso, que ele mostrava a Jeremias, no capítulo 18, aleluia, que ele podia fazer um vaso novo. Então podemos também nos santificar diante de Deus no momento que falhamos. Corramos para os braços do Senhor, que Ele sempre está nos esperando. Aleluia, como o Pai que esperava o Filho pródigo. Glórias a Deus. Temos a satisfação, temos a alegria, temos as bênçãos do Senhor, temos um destino maravilhoso quando vivemos em santidade. E o contrário disso também, tristeza, mágoa, frustração, culpa e remorso também é verdadeiro. Que Deus nos ajude e escolhamos o caminho da santificação. Conclusão. Viver em santidade é um desafio constante para todo aquele que já nasceu de novo, mas é um desafio pelo qual não passamos sozinhos. Deus nos proporciona o seu Espírito Santo para nos conduzir em santidade, sempre nos trazendo através de sua palavra os caminhos a trilhar para agradar a Ele. E se Deus nos ordena viver uma vida de santidade, é possível vivê-la, pois Ele jamais nos ordenaria fazer algo que não pudéssemos cumprir. Louvado seja Deus, Jesus, o sangue dele nos purificou, glórias a Deus. Não podíamos de nós mesmos, mas fomos santificados, purificados, justificados. Aleluia, Deus nos posicionou como santo e o Espírito Santo está nos ajudando durante toda a caminhada. Aleluia, então é possível viver em santidade. Louvado seja o nome do Senhor e alcançar o alvo que é o céu. Próxima lição, a realidade bíblica do cuidado com o corpo. Então, um tema que vai caminhar junto com esse que estudamos agora. Vamos orar, agradecer ao Senhor.
Maravilhoso Deus, mais uma vez te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Possamos guardar em nosso coração para não pecar contra Ti. Deus Santo, poderoso, aleluia, renova, Pai, a fé de cada jovem, santifica, Pai, perdoa os pecados, Pai, aleluia, e abençoa, Pai, que aquele que está cocheando entre dois pensamentos e dois caminhos possa endireitar a sua vereda, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, a ser santo em toda maneira de viver, em todo local, Pai, aleluia, em todo ambiente que estivermos, possamos estar glorificando o Teu santo nome. Abençoa, Pai, cada um e fortalece, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.